que é mão esquerda? O que é Dragon Rouge? Vamos lá, eu acho que se a gente for olhar a Dragon Rouge hoje, ela é um baita instrumento, né, uma ordem iniciática voltada realmente a explorar todos os aspectos, sejam eles psicomentais, espirituais e efetivamente e culturais, né, que englobam toda a persona do indivíduo dentro do Citra. Então, se eu posso fazer alguma definição bem simplória do que é a Dragon Rouge, esse é o principal desafio da Dragon Rouge hoje, de quem entra ali. É realmente entrar dentro das próprias entranhas ali da mente, acessar essa teia, toda essa sujeira que está ali e realmente descobrir a sua própria pepita de ouro que está ali imersa dentro do próprio indivíduo. Acho que essa daí é a principal ponta da Dragon Rouge. Então, eu acho que diferente do que a gente tinha lá atrás, né, Marcelo? Eu acho que a ordem hoje ela está num patamar mais aberto, ela não é tão fechada que nem ela estava antigamente, justamente para fomentar o conhecimento para mais pessoas e, ao mesmo tempo, menos pessoas, ou a mesma quantidade de pessoas que tinha naquela época, que continuam percorrendo o caminho. Mas, de certa forma, ela tem os primeiros estágios da Dragon Rouge, ela é uma linha onde está muito mais aberta para as pessoas poderem entrar e desmembrar um pouco essas próprias camadas aí do Citra Raro. Falando um pouco do grupo do grupo de trabalho aqui do Brasil, tá? Foi uma das conversas que demorou bastante, né, para eu poder fechar com o Thomas isso. A gente tem um trabalho lá, que é a Academia Dracones, dentro da própria Dragon Rouge, que é como se fosse um programa de formação de mentores, porque, pensa, passaram tantos anos ali dentro da Dragon Rouge, tantas pontas dentro da Dragon Rouge, que chegou uma época que eles falam, cara, a gente precisa ter mais alguns adeptos aqui dentro do negócio, elegíveis à perpetuidade aí da ordem, né? Então, o Thomas abriu esse programa de mentoria de 7 adeptos, são 7 pessoas que participaram desse programa, justamente para, em algum momento, poder expandir isso daí para um grupo de trabalho, para alguma loja e por aí vai. Antes, esse modelo era um pouco diferente, então antes você montava um ritual group, que não era nada vinculado à Dragon Rouge, eram apenas pessoas ou membros que se juntavam para fazer algum tipo de coisa. E aí, no final das contas, nessas últimas mudanças, optou-se por criar esses grupos de trabalho que são vinculados em si à Dragon Rouge. Podem ou não podem se tornar uma loja no futuro. E aí, isso daí faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu tinha feito, 5 anos, mais ou menos, que eu tinha feito esse trabalho com o Thomas, participado dessa mentoria. E chegou um determinado momento que ele olhou e falou, cara, no Brasil tá tendo puta boom aqui dentro. Acho que vale a pena a gente expandir para o Brasil. Falei, cara, acho legal pra caramba, mas eu tô com uma barreira muito forte, que é, eu adoro o Runo, eu adoro os conceitos da Dragon Rouge, mas cara, se eu não tiver um espaço, não tiver uma abertura para a gente montar alguma coisa da ancestralidade brasileira aqui dentro, eu tô fora. Ele falou, cara, nos últimos artigos que você mandou para cá já era ou falando de Exu, ou falando da parte indígena, dessa cultura xamânica do Brasil. A gente sempre teve essa abertura. Você já está há 6 anos aí fazendo esse processo. Cara, vamos embora. Coloca isso, é lógico, tem toda uma diretriz para ser seguida, mas no final das contas, faz parte do caminho da mão esquerda, faz parte de um processo da natureza, faz parte de um processo de ancestralidade, faz parte de um processo de self. Se esses 3 pilares estão muito bem embasados, cara, a gente consegue unificar esse trabalho com o trabalho que é feito aqui dentro, na Suécia. E que é muito parecido com o trabalho que é feito, por exemplo, na loja grega. Então, quando a gente começa a pegar essas similaridades, né, lá eles falam muito de runas, porque, cara, aquilo ali é a ancestralidade deles, é o pé no chão deles. Eles têm essa questão nórdica no sangue. Eles são nórdicos. Só que falar isso aí com um cara que tá aqui no Brasil, calor de 40 graus,
que tem uma vivência completamente diferente, cara, pode ser que abra uma série, um processo, ele consiga acessar todas essas linhas. Só que no final das contas, será que é isso que está no sangue dele, né? Naquela memória celular, efetivamente, dele, das histórias que ele escutava quando ele era criança, das histórias que os avós dele escutavam quando era criança? Cara, não. E foi daí que a gente montou o grupo aqui no Brasil. Então, sendo bem pragmático, hoje a gente está muito mais no contexto teórico e filosófico sobre como enquadrar todos esses temas, tá? Junto com a filosofia da Dragon Rouge. Então, a gente montou uma célula interna ali de estudos afro... O pessoal chama ali que é como se fosse uma linha de afro-ameríndia, a gente meio que um analogismo ali para esse negócio, mas que no final das contas a gente está criando uma série de artigos, uma série de cursos, até para a gente mostrar para os gringos toda a cultura que a gente tem por aqui. Então, dentro da Dragon Rouge, hoje já tem uma célula IESD que mostra toda a potência que tem dentro dessa cultura, e a gente começou a fazer esse processo para cá. Então, a partir do próximo ano, provavelmente, a gente vai ter uma série de cursos ali para os gringos, falando um pouco da nossa cultura e como é que funciona o nosso caminho da mão esquerda. Não sei se respondi muito bem a pergunta. Vamos lá. Eu acho que ficou faltando eu responder o que é o caminho da mão esquerda. Aí depois eu entro com a minha pergunta. Cara, caminho da mão esquerda, se eu posso ter uma principal definição, vamos colocar que é o caminho do conhecimento a zero de jogo, tá? É o caminho que nem sempre é o caminho mais leve, mas ele é o caminho que a gente consegue andar efetivamente, e se precisar bater, a gente vai bater, e se precisar voltar ao próprio conhecimento, a gente vai voltar ao próprio conhecimento. E aí, quando eu falo em bater, a linha que não é o próximo, é o próprio indivíduo. Então, o indivíduo ele tem uma linha onde ele se autoagride, e esse conhecimento, essa linha da autoagressão e essa linha do autoconhecimento, que é justamente a faca dos dois gumes dentro do caminho da mão esquerda. É como você consegue, através do seu conhecimento, passar por uma lâmina muito afiada e não necessariamente se machucar. E que você vai saber que se você for se cortar teoricamente em cima disso, você vai estar se ofendendo, você vai estar ampliando e mexendo em uma série de esferas que não necessariamente estão dentro do seu próprio contexto. Então, assim, o caminho da mão esquerda ele é uma linha de conhecimento onde você adentra dentro das próprias profundezas do indivíduo, do seu próprio ser, e acaba fazendo o seu próprio caminho dentro desses dois pontos, né, entre conhecimento e, teoricamente, violência.